Você já parou para pensar quanta energia perde contando repetidas vezes o que acontece com você? Quantas vezes repete seus problemas como se fossem parte da sua identidade? O que você diz não apenas informa o mundo, também programa você. Cada palavra que usa molda sua mente, sua percepção e seu destino. E se não aprender a controlar o que sai da sua boca, acabará vivendo preso em uma história que você mesmo está escrevendo, mas sem perceber. Este não é um vídeo para reclamar mais, é para desafiar você a fechar a boca quando tudo o que tem a dizer enfraquece você, a tomar o controle do seu discurso e com ele da sua vida. Porque não se trata de calar o que você sente, mas de deixar de alimentar o que limita você. Antes de começar, escreva nos comentários esta frase: a partir de hoje falo apenas para avançar. Sou estoico. Faça isso agora mesmo. Não é apenas um comentário, é uma declaração, uma ordem direta à sua mente, porque o que você escreve você repete, e o que repete você grava. Essa frase vai ajudar você a reprogramar seu cérebro, a tomar o controle das suas palavras e a viver com consciência. Escreva e deixe gravado no seu subconsciente. Número 1. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida. Pare de repetir a mesma coisa uma e outra vez, porque cada vez que faz isso, você está afiando ainda mais essa história, acreditando nela mais profundamente e se prendendo a ela. Não se trata de negar o que acontece com você, nem de reprimir, mas sim de estar consciente do poder que tem as suas palavras para definir a sua realidade. Quando você fala constantemente dos seus problemas, das suas carências, das suas feridas, você as faz crescer, dá protagonismo a elas, transforma-as na sua identidade. E quando a sua identidade gira em torno do que dói, do que falta, do que não vai bem, é muito difícil avançar. Há pessoas que não conseguem manter uma conversa sem trazer à tona seus problemas, e no começo, claro, parece que fazem isso para desabafar, mas com o tempo percebe-se que se apaixonaram por esse relato. Sentem-se especiais por sofrer, sentem-se validadas quando os outros as escutam, e isso, mesmo que não admitam, vira um vício emocional. Cada palavra repetida, cada queixa, cada história triste é uma reafirmação da sua zona de conforto. Porque se o problema está sempre fora, então não precisam mudar nada dentro. Mas, e se você fizesse o contrário? E se, em vez de repetir seus problemas, começasse a falar dos seus sonhos, e se contasse mais o que inspira você e menos o que limita? E se mudasse a sua história, você não precisa fingir que está tudo bem. Não se trata de ignorar as emoções. Trata-se de elevar o nível de consciência e assumir que você escolhe qual narrativa repetir. E a narrativa que você repete vira a sua realidade. Quando você foca apenas no que dói, está cultivando uma mente de escassez. É como regar ervas daninhas todos os dias. Mas quando decide falar do que faz você se sentir vivo, do que move você, das ideias que acendem sua alma, a sua energia muda, suas conversas deixam de drenar e se tornam inspiradoras. Você mesmo começa a se ver diferente e todos ao seu redor percebem isso. Muitas vezes acreditamos que falar dos nossos problemas nos torna mais reais, mais autênticos, mas na verdade muitas vezes fazemos isso para fugir da responsabilidade de agir. É mais fácil dizer a todos que não tem dinheiro, que está estressado, que não aguenta mais, do que fazer uma mudança real. Porque uma mudança exige silêncio, introspecção e, sobretudo, coerência, e isso dá medo. Por isso é tão comum preencher os vazios com palavras. Mas se você realmente quer curar, crescer e avançar, vai ter que parar de contar e começar a viver. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro, a focar no que está sob nosso controle.
E algo que sempre está no nosso controle é o discurso interno e externo. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se todos os dias você repete que a sua vida é difícil, então ela será. Mas se decide falar a partir da força, mesmo que ainda esteja em meio ao caos, a sua mente começará a se alinhar com essa força. Comece a escolher suas palavras com mais cuidado, não porque tenha que impressionar alguém, mas porque o que você diz se transforma no que acredita, e o que acredita se transforma no que vive. Talvez você não consiga mudar sua situação de um dia para o outro, mas pode mudar a sua história e isso, acredite, tem um poder transformador. Quando você se concentra no que tem, no que pode fazer, no que realmente inspira você, a sua vida começará a se abrir. Novas pessoas, novas oportunidades, novas ideias, tudo começa a girar a seu favor. Não porque a sorte tenha mudado, mas porque você decidiu parar de dar tanto poder ao que limita você. Então pare de contar o que está acontecendo, comece a contar o que quer criar e depois saia para viver isso. Número 2. Suas palavras ensinam aos outros como tratar você. Não é apenas o que você diz, mas como você diz. Cada conversa, cada resposta, cada mensagem que você envia está educando quem o rodeia sobre a maneira como devem vê-lo, escutá-lo e se relacionar com você. Se você fala a partir de um lugar de insegurança, é muito provável que os outros também o vejam inseguro. Se você se expressa com queixas constantes, se descreve como alguém que não pode, que não sabe, que sempre tem problemas, os outros aprendem a tratá-lo como uma vítima. Mesmo sem perceber, suas palavras estão dando instruções. Há uma diferença enorme entre alguém que se comunica com clareza e calma e alguém que fala constantemente a partir da desordem emocional. E isso não tem nada a ver com fingir. Não se trata de ocultar o que você sente, mas de assumir o controle sobre como escolhe expressar-se. Se numa discussão você perde o controle, grita, ofende, reclama, está ensinando aos outros que com você tudo é caótico, que em momentos de tensão não se pode contar com você. Mas se mesmo no meio do conflito é capaz de falar com firmeza, sem perder o respeito por si nem pelo outro, a percepção muda completamente. Note a diferença entre alguém que trabalhou a si mesmo e alguém que reage a partir da ferida. Não somos conscientes do poder que tem a nossa linguagem, não só para fora, mas também para dentro. Porque o que você diz sobre si, o que repete sobre a sua história, sobre o que merece ou não merece, torna-se uma afirmação que os outros começam a aceitar como verdadeira. E pior ainda, você também acredita, se o tempo todo fala de si com frases como "eu sempre falho", "eu sou muito complicado", "eu não sou suficiente". Não está apenas reforçando isso na sua mente, mas também está dando permissão para que os outros o vejam dessa forma. E se você não estabelece o padrão de como deve ser tratado, eles o estabelecerão por você, segundo o que você ensinou. Fale com propósito, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando estiver irritado, porque as palavras que você usa nesses momentos são as que mais ensinam. Se você se expressa com respeito, firmeza e clareza nos momentos difíceis, os outros entenderão que a sua energia não depende das circunstâncias. Isso gera confiança, gera respeito. Cuide do seu tom, da sua forma de olhar, dos silêncios entre as frases, tudo comunica. E muitas vezes você comunica mais com a forma de dizer do que com as próprias palavras. Isso não significa que você precise ser perfeito ou que não possa expressar vulnerabilidade. Pelo contrário, a vulnerabilidade bem expressada também ensina os outros a se conectar com você de forma autêntica. Mas há uma grande diferença entre compartilhar com consciência e transbordar sem filtro. Um cria proximidade, o outro cria ruído.
Escolha ser alguém que transforma os espaços quando fala, não alguém que os contamina. O estoicismo nos lembra que o único que está verdadeiramente sob nosso controle são nossos pensamentos e nossas ações, e isso inclui nossas palavras. Marco Aurélio dizia que devemos falar apenas quando for necessário e que nossas palavras devem ser suaves, mas firmes. Você não precisa gritar para ser respeitado. Não precisa impor-se. Só precisa ser coerente consigo mesmo e ter a temperança de escolher como se expressar, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. Ao aplicar isso, suas relações mudam, não porque os outros magicamente se tornem melhores, mas porque você estabelece um novo padrão. Quando se expressa a partir da segurança e do respeito, está enviando a mensagem de que é isso que espera em troca. E se alguém não pode lhe oferecer isso, se afastará sozinho. Você não terá que implorar respeito nem reconhecimento. A sua presença exigirá isso naturalmente. Comece a observar-se. Escute como fala de si, como responde quando algo não sai como deseja, como se expressa sobre os outros. Cada palavra pode ser uma semente ou uma barreira. Você pode construir-se ou sabotar-se apenas abrindo a boca. Por isso fale como se suas palavras fossem um reflexo do seu valor, porque elas são, e os outros aprenderão de você, não pelo que você diz, mas pela forma como escolhe dizer. Número 3. Não compartilhe os detalhes de como você está melhorando a sua vida. Não porque precise esconder o que faz, mas porque há um poder real em proteger o que está construindo. Quando você começa um processo de mudança, esse terreno é frágil, é seu e você ainda está descobrindo. Nesse ponto, qualquer opinião alheia pode afetar mais do que você imagina. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se expuser cedo demais, corre o risco de que outros a enfraqueçam com suas dúvidas, suas críticas ou até mesmo com um apoio aparente. Porque sim, até os elogios podem distrair se chegam antes da hora. É tentador falar de tudo o que você está fazendo para mudar a sua vida, dos novos hábitos que está cultivando, das decisões difíceis que está tomando, das feridas que está curando, porque contar tudo isso dá uma sensação de avanço, como se ao compartilhar já tivesse conquistado algo. Mas não é assim. Falar do processo não é o mesmo que vivê-lo. E muitas vezes, quanto mais você conta, menos força interior conserva para seguir adiante. A mudança real não precisa de testemunhas, precisa de compromisso. Além disso, nem todo mundo merece conhecer a sua transformação. Nem todas as pessoas saberão receber essa informação com respeito ou compreensão. Alguns usarão isso contra você, outros projetarão suas próprias inseguranças sobre o seu processo e outros simplesmente não entenderão. E não precisam entender, porque esse caminho é seu, é a sua luta, o seu avanço, a sua disciplina, o seu silêncio. Quanto mais íntimo você o mantiver, mais força acumula, porque não está buscando aprovação, está buscando evolução. Quando você fala cedo demais sobre suas mudanças, a validação externa se transforma em uma recompensa prematura. E isso é perigoso, porque o elogio pode fazer você sentir que já chegou quando, na verdade, só deu o primeiro passo. Essa falsa sensação de conquista enfraquece o impulso. O crescimento verdadeiro exige humildade e paciência. Exige que você esteja tão focado no processo que não se importe se alguém vê ou não, porque você está fazendo por si, não para o espetáculo. O estoicismo ensina que não devemos mostrar nossas virtudes, mas vivê-las. Epicteto dizia: não expliques a tua filosofia, encarrega-te de vivê-la. Essa frase resume tudo. Você não precisa justificar por que está mudando. Não precisa explicar seus novos hábitos nem suas decisões. Apenas faça o que sabe que deve fazer e deixe que os resultados falem por você quando estiverem prontos, não antes.
Ao manter seu processo em privado, você evita a pressão de corresponder a expectativas externas. Dá a si mesmo espaço para errar, para ajustar, para aprender sem julgamento. E isso é libertador. Você pode falhar sem ter que dar explicações. Pode testar novas estratégias sem medo do que vão dizer, porque não há ninguém olhando. Só existe você diante de si mesmo. E isso basta. Proteger o seu processo é uma forma de respeitá-lo. É uma forma de honrar o que está tentando construir. Se está aprendendo a amar-se mais, não precisa anunciar. Se está deixando um vício para trás, não precisa contar a todos. Se está trabalhando a sua disciplina, sua espiritualidade, sua saúde, não é necessário publicar. Apenas faça. Faça todos os dias. Faça mesmo que ninguém veja, porque o que você faz em privado tem um eco poderoso na sua realidade. E esse eco, com o tempo, se transforma em um testemunho que não precisa de palavras. Guarde silêncio até que o seu progresso se torne uma presença impossível de ocultar, porque quando a transformação é verdadeira, não precisa ser anunciada. Ela se nota, se sente e chega sozinha, sem esforço. Então pare de contar cada passo. Foque em caminhá-lo. A melhora pessoal não é um espetáculo. É um ritual sagrado entre você e a sua versão futura. Proteja-se, cuide do seu processo e siga em frente. Número 4. Deixe que os seus resultados falem por você. Porque no fim do dia o que conta não é o que você diz que vai fazer, mas o que realmente faz. Há pessoas demais presas no discurso, nas intenções, nos planos que soam grandiosos, mas que nunca chegam a se materializar. Falam do que vão conquistar, de suas metas, de seus sonhos, mas os dias passam, os meses passam e tudo continua igual. E sabe por quê? Porque falar dá uma falsa sensação de avanço. Isso nos dá aquele pequeno golpe de dopamina, como se estivéssemos mais perto de conseguir algo apenas por mencioná-lo. Mas isso é uma armadilha. A diferença entre quem constrói uma vida sólida e quem apenas a imagina está no trabalho silencioso, no que ninguém vê, nas decisões que não são publicadas, na constância diária, sem necessidade de aplausos. Porque quando você realmente se concentra em executar, em melhorar, em avançar, não precisa ficar contando o tempo todo o que está fazendo. Os seus resultados começam a aparecer. O seu crescimento se torna visível sem precisar de explicações. E é aí que a mágica acontece. As pessoas passam a respeitá-lo não pelo que você diz, mas pelo que representa. Você não está neste mundo para convencer ninguém do que vai conquistar. Não precisa anunciar cada passo que dá. Na verdade, muitas vezes falar demais faz você perder força, porque quanto mais fala do que vai fazer, mais energia gasta no discurso e menos reservas guarda para a ação. Além disso, quando você anuncia seus planos para todo mundo, cria uma pressão desnecessária e abre espaço para opiniões que nem sempre precisa. Às vezes, o melhor que você pode fazer é manter silêncio, focar e aparecer um dia com o trabalho concluído. Pare de buscar aprovação antes de ter resultados. Você não precisa de validação externa para começar. Só precisa comprometer-se consigo mesmo e com seus objetivos. Se você leva a sério o que está construindo, vai perceber que as palavras sobram. O que vai diferenciá-lo dos demais é a sua capacidade de passar do discurso para a ação, porque todos falam, mas poucos fazem. O estoicismo nos ensina que devemos concentrar-nos apenas no que depende de nós, e as nossas ações são a única coisa verdadeiramente sob o nosso controle. Marco Aurélio dizia que o trabalho bem feito é a melhor prova do caráter de uma pessoa. Você não precisa enfeitar suas intenções com palavras bonitas. Faça o seu trabalho, faça em silêncio e deixe que os resultados falem por você. Não se obceque em mostrar a todos o quanto está trabalhando duro.
O verdadeiro sucesso se cultiva em privado. É nos dias em que ninguém o aplaude que você está construindo a base sólida que mais tarde se transformará em inspiração. Porque quando você conquista, sem gritar, sem implorar atenção, a sua história ganha muito mais valor. E as pessoas não apenas o escutam, elas o respeitam. Se quer uma reputação forte, comece com ações fortes. Se quer que os outros o vejam como alguém confiável, comece por cumprir o que promete a si mesmo. O mundo está cheio de ruído, de promessas vazias, de discursos motivacionais que não vêm acompanhados de disciplina. Você pode ser diferente. Pode escolher focar em fazer, não em dizer. Você pode levantar-se a cada dia sabendo que o seu compromisso não é com o que os outros pensam, mas com o caminho que escolheu construir. E quando chegar o momento, porque ele vai chegar, em que os seus resultados falem por você, vai entender que nunca precisou anunciar nada, que o silêncio foi o seu melhor aliado, que o seu esforço não passou despercebido, mesmo que ninguém o visse no começo. Porque o verdadeiro respeito não se exige, se conquista, e se conquista com ações com coerência, com resultados impossíveis de ignorar. Então não fale tanto, faça, e deixe que o seu trabalho seja a voz que fale em seu nome. Número 5. Reescreva a sua história, porque a forma como você fala de si mesmo não é apenas uma descrição, é uma declaração. Cada vez que você diz, eu sou assim, ou isso sempre acontece comigo, está traçando os limites da sua identidade. E se essa narrativa nasce da dor, do fracasso ou da frustração, então você vai viver dentro desse molde, mesmo quando ele já não o represente. O problema não é ter passado por momentos difíceis. O problema é ficar preso neles através das palavras que repete todos os dias. A sua história não está escrita em pedra. Você pode mudá-la. Pode decidir parar de falar de si como alguém quebrado, como alguém que não consegue, como alguém que sempre falha. Pode começar a usar uma linguagem que o projete para a frente, porque quando muda as palavras que usa para descrever a sua vida, a sua mente também começa a operar de um novo lugar. Já não se trata de ignorar o seu passado, trata-se de parar de arrastá-lo como uma condenação. Você não é os seus erros, você é o que decide construir com eles. Observe como fala de si quando erra. Você diz sempre estrago tudo ou diz esta é uma oportunidade de aprender. O conteúdo pode ser o mesmo, uma falha, uma queda, um dia difícil, mas o impacto é completamente diferente, dependendo da narrativa que escolhe construir. Porque as suas palavras não apenas refletem a sua visão do mundo, também a alimentam. E se o tempo todo você fala a partir da dor, a sua realidade se ajusta para confirmar essa história. Reescrever a sua história começa por pequenas decisões. Quando deixa de dizer sou impaciente e começa a dizer estou aprendendo a ter mais calma. Quando troca não consigo por estou encontrando o caminho. Quando em vez de contar tudo o que deu errado, escolhe focar no que aprendeu. Não se trata de negar os fatos, trata-se de dar-lhes um novo significado, um que o impulsione, não que o aprisione. A maioria das pessoas não percebe que está contando a mesma história todos os dias, e fazem isso com tanta convicção que a vida delas se torna uma repetição constante desse mesmo roteiro. Mas se você ousa mudar esse roteiro, tudo começa a se mover. Às vezes, o único que precisa para desbloquear uma nova etapa da sua vida é mudar uma única palavra no seu discurso interno. De não sirvo para isso, para ainda não domino, mas estou crescendo. Essa simples transição pode ser o início de uma transformação profunda. O estoicismo ensina que não são os eventos que nos afetam, mas a nossa interpretação deles. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como interpreta, que determina a sua experiência. Então se pode mudar a interpretação,
pode mudar a emoção que nasce dela. E se muda a emoção, pode mudar a sua energia. E com uma nova energia, a sua história começa a ser reescrita em ações reais. Você não está condenado a viver dentro das etiquetas que colocou em si mesmo em momentos de dor ou de medo. Pode reinventar-se quantas vezes forem necessárias, mas para isso precisa parar de defender a história que o limita. Precisa parar de dizer, sempre fui assim, porque enquanto continuar apegado a essa versão de si, estará bloqueando a passagem para a versão que realmente deseja ser. Comece hoje. Observe como fala de si. As suas palavras constroem ou destroem, empurram-no para frente ou o prendem ao passado. Cada vez que abre a boca para falar de si mesmo, está decidindo em que direção vai se mover. Então faça isso com intenção. Fale como quem já se vê crescendo, como quem sabe que o passado não define o futuro, a menos que você permita. A sua história não precisa continuar a mesma. Você tem o lápis na mão, e então reescreva-a com força, com amor próprio, com verdade e com visão. Que cada palavra seja mais um passo rumo à vida que realmente merece. Porque essa vida não se conquista repetindo os mesmos capítulos antigos. Constrói-se escrevendo algo novo, com coragem a cada dia. Número 6. A disciplina na fala reflete disciplina interna. Não se trata apenas de dizer coisas bonitas ou de cuidar das formas. Trata-se de aprender a governar-se de dentro para fora. Porque quem não consegue controlar o que diz, não controla o que sente. E quem não controla o que sente, acaba escravo dos próprios impulsos. O que sai da sua boca é um espelho do que está acontecendo dentro de você. E muitas vezes esse caos interno se manifesta como crítica, como reclamação, como reação impulsiva. Mas também pode se manifestar como silêncio consciente, como uma pausa inteligente, como uma palavra justa no momento certo. Há pessoas que justificam a falta de filtro dizendo, eu sou assim. Eu digo o que penso, mas uma coisa é ser sincero e outra é ser escravo da própria desordem. A sinceridade sem inteligência é apenas uma forma de ego disfarçada. Nem tudo o que você pensa precisa ser dito. Nem tudo o que sente precisa ser expresso no momento. Porque quando você fala a partir do impulso, não está comunicando, está vomitando emoções que ainda não aprendeu a processar. E isso não constrói, isso destrói. A verdadeira força não está em gritar mais alto, nem em responder mais rápido. A verdadeira força está em saber calar quando é preciso, em saber esperar a emoção passar antes de abrir a boca, em ter a paciência de escolher suas palavras, não para manipular, mas para ser coerente consigo mesmo. Porque quando você aprende a falar a partir da calma, mesmo no meio do conflito, não apenas protege suas relações, também fortalece seu caráter. A sua palavra passa a ter mais peso e os outros percebem isso. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, é uma ferramenta para liderar a sua vida. Se você não treina essa ferramenta, ela se voltará contra você. Palavras ditas sem pensar podem destruir vínculos que levaram anos para serem construídos. Frases impulsivas podem fechar portas que nunca mais se abrirão. Por isso, falar com disciplina não é uma limitação, é uma forma de liberdade. Porque você não age a partir do caos, age a partir da consciência. E claro, é difícil, especialmente quando você está irritado, frustrado, cansado. Nesses momentos é ainda mais fácil deixar que a emoção fale por você. Mas é justamente aí que se treina a verdadeira maestria. Não quando tudo está em paz, mas quando tudo dentro de você quer reagir e você escolhe respirar, esperar e responder com clareza, não para agradar os outros, mas para estar bem consigo mesmo, para sentir orgulho depois, não arrependimento.
O estoicismo ensina isso com firmeza: quem domina a própria língua domina o próprio espírito. Sêneca dizia que devemos ter cuidado com o que dizemos, porque uma palavra pode ser o início da desgraça e também pode ser o começo da cura. A diferença está no estado mental a partir do qual falamos, do impulso ou da virtude, do orgulho ou da sabedoria, do caos ou da temperança. Respire antes de falar. Esse pequeno gesto muda tudo. Um segundo de pausa pode evitar uma semana de conflito. Aprenda a observar a sua emoção sem necessidade de reagir imediatamente, não porque deve reprimir-se, mas porque você escolhe quando e como se expressar. Essa escolha o torna dono de si mesmo. E quando você é dono de si, ninguém mais pode arrastá-lo para o caos. A sua voz é um instrumento sagrado, use-a com intenção. Que cada palavra que saia de você seja reflexo da pessoa que está construindo, não da ferida que ainda está curando. Que fale a sua sabedoria, não a sua dor. Porque quando a sua fala é clara, firme e respeitosa, os outros percebem e começam a tratá-lo de outra maneira, com mais respeito, com mais atenção, com mais cuidado. E não porque você os manipula, mas porque a sua presença comunica equilíbrio. E é isso que constrói relações mais saudáveis, decisões mais inteligentes e uma vida mais alinhada com quem você realmente quer ser. Então, da próxima vez que sentir que vai explodir, lembre-se disto: a disciplina nas palavras é um ato de amor próprio. Não é calar por medo, é calar por sabedoria. É falar apenas quando as suas palavras valem mais do que o seu silêncio. Número 7. O silêncio para o manejo do estresse e da ansiedade. Mas poucas vezes o usamos com intenção. Vivemos rodeados de barulho, notificações, conversas constantes, pensamentos acelerados, distrações sem pausa. E em meio a todo esse caos, o mais difícil é escutarmos a nós mesmos. É aí que o silêncio se transforma em refúgio, em um espaço sagrado onde podemos respirar, olhar para dentro e voltar ao centro. Você não precisa de horas nem de retiros. Às vezes, bastam alguns segundos de silêncio real para mudar completamente o seu estado interno. Quando está sob pressão, quando sente que tudo está superando, a sua mente começa a correr sem controle. Você pensa em tudo que pode dar errado, em tudo que precisa fazer, no que deveria ter dito ou feito diferente. E nesse turbilhão mental, a última coisa que encontra é clareza. Mas se nesse momento você se permite pausar, calar, fechar os olhos por um instante e simplesmente estar, algo começa a mudar. O corpo solta a tensão, a respiração fica mais profunda, o barulho mental perde força, o silêncio restaura. O problema é que muitas pessoas temem o silêncio, porque no silêncio não há distrações. No silêncio aparecem as emoções que evitamos sentir. Mas é justamente por isso que ele é tão necessário, porque só quando nos permitimos estar em calma conosco mesmos, podemos começar a entender o que realmente se passa dentro de nós. E ao compreender, recuperamos o poder de escolher como agir, em vez de reagir por impulso. Praticar o silêncio não é fugir do mundo, é preparar-se para enfrentá-lo com mais força. É treinar a mente para que quando o estresse chegar, você não seja arrastado por ele. É ter uma âncora interna, uma pausa consciente, um lugar ao qual pode retornar mesmo quando tudo parece pegar fogo lá fora. Porque quando você sabe estar em silêncio, o caos externo já não o controla. Você o observa, o entende e o atravessa. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que acontece, mas sim como respondemos. E uma resposta sábia precisa de espaço. Marco Aurélio, um dos grandes estoicos, falava do retiro interior, um lugar dentro de nós ao qual sempre podemos voltar, não importa o que esteja acontecendo fora. Esse lugar é o silêncio. Não o silêncio vazio,
mas o silêncio cheio de consciência. Um silêncio que não é ausência, mas presença plena. Você está ali consigo mesmo sem precisar dizer nada, apenas escutando, apenas observando, apenas sendo. Quando pratica o silêncio em momentos de estresse, evita dizer coisas das quais depois se arrependeria, evita tomar decisões precipitadas e, acima de tudo, conecta-se com uma parte de si que não está presa à emoção do momento. É como sair da tempestade por um instante para ver para onde o barco está indo e, a partir daí, assumir o leme com calma e direção. Você não precisa esperar estar sozinho em uma montanha para praticar o silêncio. Pode fazê-lo no meio do trânsito, em uma reunião tensa, em sua casa enquanto todos falam ao mesmo tempo. É fechar os olhos por 3 segundos. É respirar antes de responder. É guardar silêncio antes de lançar uma opinião que não soma. É aprender a não preencher todos os espaços com palavras desnecessárias. Porque muitas vezes, o que você mais precisa não é falar mais, mas falar menos ou simplesmente não falar. Faça do silêncio um hábito, não como castigo, mas como autocuidado. Reserve alguns minutos por dia para não fazer nada, para não dizer nada, para simplesmente respirar. E nos momentos de maior ansiedade, lembre-se, o silêncio pode ser a sua melhor ferramenta. Porque enquanto tudo arde, você pode ser o centro. Você pode ser a calma que transforma o ambiente. Não a partir da reação, mas da presença. E quando fizer do silêncio um aliado, perceberá que o controle emocional não é um superpoder reservado a poucos. É uma habilidade, uma prática, uma decisão diária. Então comece hoje, respire e cale-se por um momento, escute-se e deixe que o silêncio lhe ensine aquilo que o barulho nunca poderá mostrar. Número 8. Não compartilhe os seus medos mais íntimos. Não porque precisa aparentar força, mas porque há batalhas que se travam melhor em silêncio. Os medos, quando ainda não foram curados, são sensíveis, são feridas abertas, e se você os expõe sem cuidado, pode entregar aos outros o mapa exato das suas fragilidades. Nem todo mundo vai usar essa informação com maldade, mas até mesmo sem querer um comentário, um olhar, uma piada disfarçada de conselho pode machucar você e fazer com que um medo cresça em vez de diminuir. Falar do que nos dói tem o seu lugar. Às vezes é necessário, mas nem todos os cenários são seguros e nem todas as pessoas são dignas de ouvir a sua vulnerabilidade. Compartilhar sem filtro não é coragem. A verdadeira coragem é enfrentar o que você teme sem precisar expô-lo ao julgamento dos outros. Porque quando torna público um medo que ainda não trabalhou, você o fortalece. Ao dizê-lo em voz alta sem antes tê-lo confrontado, transforma-o em parte da sua identidade, repete-o e o alimenta. Muitas vezes compartilhamos nossos medos em busca de alívio, compreensão, talvez um conselho. Mas se você não tem clareza interna, o que recebe de fora pode confundir ainda mais. E o pior é que, quando volta a enfrentar esse medo, não carrega apenas a sua própria voz, mas também as opiniões dos outros. O que alguém disse no momento, mesmo com boa intenção, fica marcado e, em vez de libertar você, limita-o ainda mais. Por isso é tão importante reservar os seus medos para espaços sagrados, uma conversa consigo mesmo, o silêncio, um diário, ou alguém que você sabe que não vai julgá-lo nem dizer o que fazer, mas que saberá escutar com o coração aberto. Você não precisa compartilhar seus temores em toda conversa. Não precisa contar tudo para que o entendam. Às vezes, o melhor que pode fazer é guardar silêncio, respirar e trabalhar por dentro. O estoicismo ensina que não devemos temer o que está fora do nosso controle e que a chave da liberdade está no domínio de si mesmo. Marco Aurélio dizia que o que nos assusta não é o evento em si, mas a opinião que temos sobre ele.
Portanto, se você decide mudar a forma como percebe os seus medos, eles perdem poder. Mas isso é um processo interno, uma prática de reflexão profunda, não um espetáculo público. Se for falar dos seus medos, faça isso quando já os tiver enfrentado ao menos uma vez dentro de si, quando já não falar a partir da ferida, mas da cicatriz, quando a sua intenção não for buscar validação, mas compartilhar a experiência. Só então as suas palavras serão construtivas, não vulneráveis ao julgamento, porque você já não estará dizendo, isso me paralisava, mas estou superando. E isso muda tudo. Não tenha medo de guardar silêncio enquanto cura. O silêncio é fértil. É nele que surgem as verdadeiras respostas. É nele que você realmente se escuta, que entende por que esse medo existe, de onde vem e o que precisa para superá-lo. E quando o enfrenta em solidão, você se torna mais forte, porque não dependeu de ninguém para fazê-lo, foi você consigo mesmo. E esse tipo de vitória, ainda que ninguém veja, muda toda a sua vida. Portanto, não exponha seus temores como se fossem verdades fixas. Não os repita como se fossem parte da sua essência. Observe-os, enfrente-os e trabalhe neles a partir do silêncio. Que o seu crescimento não precise ser explicado. Que a sua transformação seja tão profunda que não seja necessário dizer nada. Porque quando superar esse medo, você o saberá, a sua energia o transmitirá e os outros perceberão sem que você tenha contado. Porque a coragem mais real se cultiva onde ninguém mais está olhando. Número 9. A recompensa imediata de falar sobre suas metas diminui a motivação para alcançá-las. A recompensa imediata de falar sobre suas metas pode parecer inofensiva, até útil, mas na realidade pode ser um dos maiores sabotadores do seu progresso. Porque o simples fato de contar o que você planeja fazer já dá ao seu cérebro uma dose de dopamina, você já se sente como se tivesse avançado, já se imagina lá conquistando tudo o que disse. E nesse momento, sem perceber, a sua mente começa a relaxar, a sua urgência diminui, porque de certa forma você já recebeu o prêmio, mesmo sem ter feito nada. Esse elogio antecipado, essa aprovação que você recebe simplesmente por dizer, vou começar a treinar, vou lançar meu projeto, vou mudar minha vida, tem um efeito prazeroso, é viciante, mas também é falso, porque ainda não há ação, ainda não há resultado. E mesmo assim você já está desfrutando como se tivesse chegado à meta. É aí que o perigo se esconde, nessa pequena satisfação momentânea que faz você se sentir produtivo sem ter produzido nada. A ciência confirma isso. Estudos demonstraram que quando você compartilha suas metas e recebe validação por elas, os mesmos circuitos cerebrais que se ativam quando você conquista algo também são ativados. Ou seja, o seu cérebro já acredita que avançou e, por isso, reduz o esforço que está disposto a investir. Como resultado, você se torna mais propenso a desistir, menos comprometido, porque já recebeu parte da recompensa e agora o trabalho real parece mais distante e menos emocionante. Por isso é tão importante aprender a calar enquanto está construindo, a guardar silêncio enquanto se transforma, a não anunciar cada passo, não porque compartilhar seja errado, mas porque você precisa proteger o seu processo. Você precisa manter a motivação conectada ao seu avanço real, não às palavras que lança ao ar. Porque o verdadeiro progresso é silencioso, não busca aplausos, busca apenas resultados. E isso é difícil em uma época em que tudo se compartilha, em que tudo se mostra, em que sentimos a necessidade de que os outros saibam o que estamos fazendo, mesmo antes de começar. Mas aí está o seu desafio: trabalhar em privado, avançar em segredo, crescer no invisível, não para se esconder, mas para se fortalecer. Porque quando você não precisa que ninguém saiba, é quando mais pertence a si mesmo. O estoicismo ensina que a virtude está na ação, não na aparência.
Epicteto dizia: não se vanglorie de suas ações, nem mesmo das boas, que os seus feitos falem por você. E isso se aplica perfeitamente aqui. Você não precisa dizer que está mudando, apenas mude. Não precisa anunciar suas metas, apenas avance. Deixe que o trabalho diário seja a sua linguagem, que os seus resultados sejam a sua carta de apresentação, não as promessas, não os discursos. Em vez de buscar a aprovação imediata, cultive a satisfação de ver os próprios passos. Celebre em silêncio quando cumprir uma promessa pessoal. Sorria para si mesmo quando terminar um dia difícil sem desistir. Essa é a recompensa que fortalece, a que não depende de mais ninguém, a que cria disciplina de verdade. Se quer resultados diferentes, precisa de um enfoque diferente. Então, da próxima vez que sentir necessidade de contar a alguém o que vai fazer, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso para inspirar ou para aliviar o desconforto de ainda não ter começado? Se for a segunda opção, guarde silêncio, concentre-se, comece a trabalhar, transforme o desejo em ação e deixe que as conquistas cheguem primeiro. Falar pode esperar, porque quando finalmente chegar lá, não será necessário explicar nada. A sua energia mostrará, a sua vida refletirá. E se decidir compartilhar algo, que seja a experiência vivida, não a fantasia projetada. Porque o sucesso verdadeiro não precisa de promessas, apenas de fatos. E esses fatos nascem do compromisso silencioso de quem decidiu avançar enquanto o mundo só via calma. Então cale-se e faça. Número 10. Ser um grande ouvinte não é apenas uma habilidade social, é uma forma de presença. E em um mundo onde todos querem falar, onde todos buscam ser ouvidos, quem sabe calar e realmente escutar torna-se magnético. Número 10. Ser um grande ouvinte não é apenas uma habilidade social, é uma forma de presença. Porque quando você escuta de verdade, está fazendo algo que quase ninguém faz: dar espaço ao outro, validar sua experiência, fazê-lo sentir que o que ele diz importa. E isso, embora pareça simples, tem um poder transformador. Escutar bem não é simplesmente ficar calado enquanto o outro fala. É estar ali com toda a sua atenção, olhar nos olhos, acenar com a cabeça, captar o tom, ler nas entrelinhas. É não pensar no que vai dizer depois, mas mergulhar no que a outra pessoa está compartilhando. Porque quando você faz isso, o outro sente. Sente que não está falando ao vazio. Sente que a sua voz tem um lugar, e isso cria uma conexão profunda. Abre-se uma ponte, e quando essa ponte existe, a confiança flui. O erro de muitos é escutar apenas para responder. Ficam esperando a sua vez de falar, de dar opinião, de corrigir, de contar a sua própria história. Mas isso não é escutar, isso é esperar para intervir. E dá para perceber. Dá para perceber quando alguém só está esperando você terminar para tomar o controle da conversa. Mas também dá para perceber quando alguém está realmente com você, em silêncio, atento, interessado. Essa diferença muda tudo. Quando você fala menos, projeta segurança. Porque quem precisa falar o tempo todo para provar algo faz isso a partir da ansiedade, do medo de não ser suficiente se não preencher o espaço. Mas quem se atreve a guardar silêncio e simplesmente ouvir demonstra uma força interior que não precisa de enfeites. As pessoas sentem isso e por isso se sentem atraídas. Porque o bom ouvinte não é apenas valioso, também é raro. A ciência confirma. Estudos em psicologia social mostram que as pessoas que se sentem profundamente ouvidas experimentam maior satisfação em suas relações, aumentam seus níveis de confiança e desenvolvem um vínculo emocional mais forte com quem as escuta. Isso não é apenas teoria, é biologia. Porque quando você se sente ouvido, o seu cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo e da confiança. E isso
em termos humanos, é ouro. O estoicismo também ressalta isso. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por uma razão para ouvir mais e falar menos. Escutar é uma forma de humildade. É reconhecer que o outro também tem sabedoria, que você não precisa dominar cada conversa, que às vezes a melhor contribuição é simplesmente dar espaço. E desse lugar, o silêncio se transforma em presença, não como ausência, mas como uma forma sutil de acompanhar o outro. Como aplicar? Da próxima vez que conversar com alguém, não interrompa. De verdade, não interrompa. Não complete frases. Não corrija. Não dê conselhos, a menos que peçam. Apenas escute. E enquanto faz isso, observe o que acontece, como o outro relaxa, como se abre, como começa a confiar. Talvez lhe conte coisas que nunca disse a ninguém. Talvez agradeça sem palavras, apenas com um olhar, porque vai se sentir visto. E ser visto é uma necessidade humana tão poderosa quanto ser amado. Quanto mais você praticar isso, mais perceberá algo incrível. O seu carisma aumenta não porque você diz coisas brilhantes, mas porque os outros se sentem brilhantes com você, porque você os faz sentir importantes. E no fundo, é isso que todos procuram. Não admiramos apenas quem fala bem, admiramos quem nos faz sentir bem. Então escute. E escute com intenção, com empatia, com interesse real, não por estratégia, mas porque entende o valor de ser um espaço seguro para os outros. E quando fizer isso, não apenas melhorará suas relações, mas também o seu impacto. Porque quem sabe escutar sabe conectar, e quem sabe conectar deixa uma marca, sem precisar dizer muito, apenas estando ali, em silêncio escutando. Número 11. Palavras impulsivas causam arrependimentos. Você sabe, já viveu isso. Todos nós já dissemos algo que assim que saiu da nossa boca, desejamos poder recolher. Mas já era tarde, já havia atingido o outro, já havia ferido. E mesmo que depois viesse um pedido de desculpas, mesmo que o arrependimento fosse sincero, as palavras já tinham feito o seu trabalho. Porque as palavras não se apagam, ficam, gravam-se, repetem-se na mente de quem as ouviu e muitas vezes também na sua. Por isso, aprender a se deter antes de falar não é um luxo, é uma necessidade. Dizer a primeira coisa que vem à mente pode parecer uma forma de ser honesto, de colocar para fora o que sente, mas muitas vezes não passa de uma descarga emocional sem direção. Não é clareza, não é verdade. É apenas uma reação momentânea, vinda da ferida ou da raiva. E quando você fala desse lugar, não está comunicando, está destruindo. Porque o que se diz com raiva, mesmo que tenha fundo real, perde toda a sua força. O que se diz para ferir, ainda que seja verdade, deixa de ser útil. E o que se diz sem pensar, muitas vezes se transforma em um eco amargo que persegue por anos. Uma conversa tensa não precisa se tornar um campo de batalha, mas para isso você precisa de prática, precisa daquele pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. A regra dos 5 segundos, respirar, sentir a emoção e não responder dali, porque nesses 5 segundos você está decidindo se quer reagir ou responder. Está escolhendo entre o impulso ou a consciência, entre ferir ou construir. E essa escolha, embora pareça pequena, pode marcar a diferença entre uma relação saudável ou uma que se rompe, entre um dia difícil ou um conflito que se arrasta por meses. Quando você está no meio de uma discussão e sente que as palavras estão se acumulando na boca, prontas para sair como uma avalanche, fique ali, espere e respire. Pergunte a si mesmo: isso que vou dizer realmente ajuda? Vai acrescentar algo ou é apenas uma maneira de descarregar minha raiva? Vou me orgulhar dessas palavras amanhã. Se a resposta for não, guarde silêncio. Às vezes,
O silêncio, mesmo que incomode, é a melhor prova de autocontrole. E esse autocontrole é uma forma de respeito ao outro, mas acima de tudo, a você mesmo. O estoicismo ensina que não temos controle sobre o que os outros fazem ou dizem, mas sim sobre como escolhemos responder. Sêneca dizia: a ira, ainda que breve, é uma loucura. E tinha razão. Falar a partir da ira é permitir que a emoção mais destrutiva assuma o comando do leme. E ninguém navega bem em meio a uma tempestade se deixa que os impulsos governem o barco. Mas você pode treinar-se para ser diferente. Pode aprender a observar-se, a reconhecer esse fogo interno e a não permitir que ele se traduza em palavras que ferem. Não se trata de reprimir o que sente, mas de canalizar com inteligência. Trata-se de escolher quando e como falar, para que o que diga tenha verdadeiro impacto. Impacto que constrói, não que destrói. Porque sim, você pode ter razão, mas se disser da maneira errada, perde. E se fere alguém importante no processo, ganhar a discussão não serve de nada. Lembre-se, há palavras que quebram algo dentro de uma pessoa que nem sempre pode ser reparado com um "me desculpe". Então, da próxima vez que sentir que vai explodir, fique em silêncio um momento a mais. Respire, observe a situação de fora. Pergunte-se se é o seu ego que está falando ou se é a sua parte mais sábia que tem algo a dizer. Porque quando você fala a partir da sabedoria, suas palavras curam. E quando fala a partir do impulso, muitas vezes só abre feridas. Falar com clareza, com respeito, com intenção não é fraqueza, é maestria emocional. É o tipo de disciplina que não se aprende em um dia, mas que transforma vidas. Então treine-se. Faça desses 5 segundos uma pausa sagrada, uma barreira entre você e o arrependimento. Porque uma vez que aprende a conter suas palavras, também aprende a conter a sua energia. E a partir daí, a sua vida muda, porque aquilo que você não destrói com a boca, você pode salvar com a sua presença. Número 12. O perigo da validação externa. É mais real do que você imagina. Pode parecer inofensivo compartilhar seus planos, contar seus sonhos, mostrar o que está fazendo, mas quando você faz isso a partir da necessidade de aprovação, está cedendo o poder. Está colocando a sua motivação nas mãos dos outros. E isso é perigoso, porque nem todos vão entender a sua visão, nem todos vão celebrá-lo. Alguns vão questionar, outros vão compará-lo e alguns, mesmo sem dizer nada, vão invejá-lo. E se você não estiver forte por dentro, isso o paralisa, o confunde, o faz duvidar de si. Quando depende da validação externa, suas decisões perdem firmeza, porque já não age pelo que sabe ser correto, mas pelo que acredita que os outros vão aprovar. Você começa a viver para agradar, para impressionar, para se encaixar, e aí, sem perceber, desconecta-se de si mesmo, porque tudo passa a girar em torno das reações alheias. Você já não se pergunta se o que faz lhe faz bem, e isso tem um custo alto, porque quando não recebe a aprovação que esperava, desanima. Quando alguém critica o que você faz, recua. Quando não o celebram como gostaria, perde a motivação. E então começa a pensar que talvez não devesse tentar, que talvez não esteja pronto, que talvez seja melhor esperar. Mas não é que você não esteja pronto, é que está dependendo de um combustível que não é seu. E a única motivação que realmente o leva longe é a que nasce de dentro, a que não precisa de testemunhas, a que não se apaga com uma crítica nem se acende com um aplauso. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia social mostram que pessoas que vivem em função da aprovação externa tendem a ser mais inseguras, menos constantes e mais suscetíveis ao estresse, porque vivem sob a pressão de agradar, de não errar, de serem aceitas. E isso cansa, isso paralisa, isso impede que você assuma riscos,
explore novas ideias, seja autêntico. Por isso é tão importante aprender a trabalhar em silêncio, a tomar decisões sem buscar a aprovação de ninguém, a confiar no seu próprio critério, e se em algum momento precisar de uma opinião, que seja de alguém que já percorreu um caminho parecido, alguém que o respeite, que fale a partir da experiência e não da opinião vazia, e que faça isso quando você pedir, não quando ainda está começando a construir. O estoicismo nos lembra que devemos agir com virtude, não com a intenção de agradar. Sêneca dizia que quem vive para o julgamento dos outros nunca será livre, porque sempre mudará de rumo conforme o vento das opiniões. Mas você não está aqui para ser aprovado, está aqui para ser fiel ao seu caminho. E isso só é possível quando você se liberta do peso do que os outros pensam. Faça o que tem que ser feito, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém celebre, mesmo que você faça em silêncio, porque quando faz por si, porque sabe que é o certo, a sua energia muda. Você já não age a partir da carência, mas da convicção. E isso se nota, se sente, se transmite sem precisar explicar. Você não precisa anunciar cada passo, não precisa contar cada meta. O que precisa é mover-se, focar, ser coerente, e pouco a pouco, os resultados falarão por si mesmos. A validação externa, se vier, será consequência, não necessidade. E se não vier, não importa, porque você já se validou com o seu esforço, com a sua constância, com a sua determinação. Então comece a agir sem pedir permissão, sem buscar aplausos. Apenas faça. Faça com força, com clareza, com propósito. E a cada dia que avançar, mesmo que ninguém veja, lembre-se, o seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você faz quando ninguém está olhando. É aí que nasce a verdadeira liberdade. Número 13. E importância de escolher sabiamente com quem você compartilha seus planos. Escolher com sabedoria com quem compartilha seus planos pode fazer toda a diferença entre avançar com clareza ou terminar cheio de dúvidas. Nem todo mundo está preparado para lhe dar uma opinião. Não porque não sejam inteligentes, não porque não tenham boas intenções, mas simplesmente porque não compreendem a sua visão. E quando você compartilha algo delicado, algo que ainda está começando a tomar forma dentro de si, precisa protegê-lo, porque o que ainda é semente não deve ser exposto ao vento de qualquer comentário. Há pessoas que, sem querer, podem plantar em você mais dúvidas do que certezas. Dão conselhos a partir de seus próprios medos, de suas próprias limitações. Projetam sobre você aquilo que elas mesmas não tiveram coragem de fazer. Dizem que isso não funciona, que não é estável, que é melhor algo seguro. Não porque queiram sabotar você, mas porque não veem o que você vê. E se você não estiver forte internamente, acaba acreditando nelas, acaba mudando de rumo apenas para se ajustar às ideias dos outros. Mas lembre-se, quem não compartilha da sua visão não pode guiá-lo até ela. Por isso é tão importante ser seletivo com as vozes que escuta. Se for pedir conselho, que seja alguém que já percorreu um caminho parecido, alguém que não fale apenas da teoria, mas da experiência, alguém que entende o sacrifício, o risco, a visão de longo prazo. Não o que julga da comodidade, mas o que respeita a partir da compreensão. Porque essa diferença muda tudo. Um conselho mal dado pode frear anos de avanço. Uma crítica mal direcionada pode plantar em você uma insegurança que dure meses. Não compartilhe seus planos com qualquer um só para desabafar. Não busque aprovação onde já sabe que não vai encontrar. Muitas vezes, aquilo que parece uma conversa inocente acaba enchendo você de ruído, e o ruído mental é o pior inimigo da ação. Uma única opinião desnecessária pode fazê-lo duvidar daquilo que antes estava claro. E essa dúvida, se não for enfrentada a tempo, o desconecta do seu impulso inicial.
O estoicismo ensina a manter o foco no que depende de você e as suas decisões, os seus planos, o seu projeto são sua responsabilidade. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a opinião dos outros não tem poder sobre você, a menos que você a conceda. Você não precisa da aprovação de todos. Precisa apenas de clareza. E a clareza nasce do silêncio, da reflexão, de cercar-se de pessoas que somam, não das que sobrecarregam com confusão. Aprenda a proteger a sua visão. Fale dela apenas quando o terreno estiver fértil, quando souber que essa pessoa não apenas vai ouvir, mas vai compreender. E se não tiver alguém assim ao seu redor, não tem problema. Você pode avançar sozinho. Pode construir em silêncio até que o resultado fale por você. Porque às vezes o maior ato de sabedoria é calar até estar pronto para mostrar o que fez. E quando decidir se abrir, faça isso com intenção. Pergunte com clareza. Busque crítica sim, mas que seja construtiva. Não busque ouvir apenas o que deseja, mas o que precisa saber. Ao mesmo tempo, aprenda a filtrar. Nem todo conselho se aplica a você, nem toda opinião merece a sua atenção. Aprenda a escutar sem absorver, agradecer sem adotar, tomar o que é útil e deixar o resto. Se fizer isso, o seu caminho se torna mais firme, você fica mais imune ao ruído externo, toma decisões com mais confiança e avança com uma energia diferente. Não a de quem precisa de validação, mas a de quem tem uma visão e sabe para onde vai. Porque quando você escolhe bem a quem escuta, também escolhe bem para onde vai. E isso poupa tempo, poupa frustrações e, acima de tudo, mantém você focado. Então, cuide da sua visão. Não a exponha a quem não pode sustentá-la. Compartilhe apenas com aqueles que entendem o que custa construir algo do zero. E se tiver dúvida, volte ao silêncio. É lá que sempre encontrará a clareza que o ruído externo tenta roubar. Número 14. O silêncio é uma ferramenta de poder, não de submissão. Não de passividade, mas de domínio próprio. Porque quem sabe quando calar demonstra que não precisa preencher o espaço para se sentir seguro. Não busca validação com palavras, não compete por atenção. Simplesmente está, observa, escuta, pensa, e quando decide falar, suas palavras têm peso. Porque não fala por falar, fala com intenção. E isso, em um mundo cheio de ruído, é poder. Há pessoas que falam sem parar, que não conseguem tolerar um segundo de vazio, que sentem que, se não disserem algo, perdem controle, perdem relevância. Mas isso não é força, é ansiedade disfarçada. Falar sem pensar é fácil, mas ter a capacidade de conter-se, de escutar sem interromper, de resistir ao impulso de sempre ter a última palavra, isso requer um nível de consciência que nem todos desenvolvem. O silêncio bem usado impõe mais que um grito, dá mais presença que uma explicação interminável. Em momentos de tensão, em uma discussão, em uma situação complicada, o silêncio é sua melhor defesa. Quando tudo arde ao redor e você decide não reagir impulsivamente, está enviando uma mensagem: quem está no controle é você. Não as suas emoções, não a provocação externa, você. Porque falar a partir do impulso pode parecer libertador no momento, mas muitas vezes deixa marcas difíceis de apagar. Já o silêncio permite ganhar tempo, espaço mental, clareza, e a partir daí, você pode decidir se vale a pena falar ou se o mais sábio é continuar calado. Não se trata de reprimir-se, mas de escolher. Nem tudo merece uma resposta, nem todo comentário precisa de réplica. Às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é olhar, acenar e permanecer em silêncio. Isso desconcerta, incomoda, cria diferença. Em um mundo onde todos competem para falar, quem sabe calar se destaca. A sua presença já fala. O estoicismo deixa isso claro:
a verdadeira força está em dominar a si mesmo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, lembra que é o teu julgamento que te afeta, não a ação do outro. Então controla o teu julgamento e o dano se interrompe. O que isso significa? Que quando alguém te provoca e você responde no impulso, já perdeu. Mas se permanece em silêncio, observando sem reagir, conserva o seu poder, não o entrega a ninguém. E o melhor é que, quando você cultiva esse autocontrole, os outros percebem. Começam a tratá-lo de forma diferente, porque entendem que com você não se brinca, que você não é fácil de tirar do centro, que as suas palavras não são baratas e, portanto, têm valor. Aprendem que o seu silêncio não é ignorância, é estratégia, é respeito por si mesmo. Como aplicar isso? Da próxima vez que sentir o impulso de se defender, de explicar demais, de corrigir alguém, respire. Permaneça um momento a mais em silêncio. Observe o que acontece na sua mente. Você está se defendendo ou apenas reagindo? O que vai dizer acrescenta algo ou é apenas uma descarga emocional? Se não acrescenta, não diga. Escolha um momento e, quando falar, que seja com firmeza, com intenção, com propósito. Assim, a sua palavra ganhará respeito. O silêncio também conecta você consigo mesmo, dá espaço para ouvir a sua intuição, para detectar o que realmente sente, para organizar o seu pensamento. É aí que o ruído mental se filtra, é aí que você encontra o que realmente precisa dizer, e não apenas o que está tentado a dizer. E quanto mais praticar isso, mais vai notar como a sua energia muda, como a sua paz interna se fortalece, como deixa de reagir a tudo e passa a responder apenas quando decide. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria em ação. É uma maneira de proteger a sua energia, a sua mente, o seu tempo. E quando aprende a usá-lo como ferramenta, ele se transforma em um sinal claro da sua evolução pessoal. Então, pare de sentir que precisa falar o tempo todo. Deixe que o silêncio faça o seu trabalho. Porque muitas vezes, o maior impacto não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. Número 15. Reescreva a sua história e mude a sua realidade. Porque cada palavra que você usa para falar de si mesmo, cada pensamento que repete, cada frase que lança ao mundo, está construindo uma narrativa, uma história que, mesmo sem perceber, se converte na base sobre a qual você age, decide e vive. Se o tempo todo você diz: eu sempre fracasso, eu não sou bom nisso, eu nunca tenho sorte, não é apenas que você está dizendo, você está criando. Está reforçando essas rotas neurais em sua mente como um caminho que se torna mais fácil de percorrer cada vez que o repete. E essa história, embora doa, lhe parece familiar. Você se acomoda nela porque é o que conhece. Mas o fato de algo ter sido verdade uma vez não significa que precise continuar sendo. Você pode reescrever, pode escolher outro roteiro, pode mudar a forma como se narra. E quando faz isso, tudo começa a mudar, porque a sua mente se ajusta às novas palavras que você usa e, com isso, as suas emoções, as suas decisões e as suas ações também mudam. Não é mágica, é neurociência. A repetição de pensamentos negativos e autolimitantes gera conexões cerebrais mais fortes nessa direção. Por isso, quanto mais fala de seus problemas, maiores eles parecem. Quanto mais se define a partir da carência, mais difícil é sair dela. Mas quando muda a sua linguagem, quando começa a falar no presente positivo, quando diz: estou aprendendo, estou crescendo, estou me reconstruindo, está abrindo novas rotas, está treinando o seu cérebro para enxergar novas possibilidades. Não se trata de fingir que tudo está bem. Não se trata de negar a dor nem os desafios.
Trata-se de não permanecer vivendo ali, de não repetir a mesma história vez após vez até que se torne a sua identidade. Trata-se de narrar-se a partir da esperança, da intenção, do progresso. Você pode falar do seu passado sem transformá-lo em prisão. Pode reconhecer o que viveu sem se definir por isso. Porque a sua história não termina no que lhe aconteceu. Ela começa no que você decide fazer com isso. Preste atenção às palavras que usa quando fala consigo mesmo, quando está sozinho, quando enfrenta um desafio, quando se olha no espelho. Você se fala com compaixão ou com julgamento, e está se construindo ou se sabotando a cada frase que repete. A linguagem que você usa molda a sua percepção, e a sua percepção molda as suas ações. Então, se quer mudar a sua realidade, mude a sua narrativa primeiro. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece fora, mas sim como interpretamos. Marco Aurélio escreveu: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela. E você tem o poder de mudar essa percepção. Mudar a sua história não é ignorar a realidade, é decidir a partir de qual ângulo vai enxergá-la. É escolher uma perspectiva que fortaleça em vez de enfraquecer. Fale do que está criando, não apenas do que está sofrendo. Fale de suas metas, de seus hábitos, do seu compromisso, não para se exibir, mas para treinar a sua mente a focar na direção certa. Porque se você só repete problemas, a sua energia vai para lá. Mas se repete possibilidades, a sua energia também se alinha, e energia alinhada cria resultados. Faça o exercício todos os dias. Corrija o seu discurso interno como corrigiria o rumo de um navio. Se perceber que está dizendo, eu não consigo, troque por ainda não domino, mas estou tentando. Se ouvir-se dizendo, sempre me dou mal, substitua por a cada vez estou aprendendo a fazer melhor. E repita, mesmo que não acredite no começo, porque está plantando. Está construindo novas rotas e, com o tempo, caminhará com naturalidade por caminhos que hoje parecem impossíveis. A sua história não está escrita em pedra. Você pode reescrevê-la a cada pensamento, a cada palavra, a cada ato de consciência. E se fizer isso todos os dias, chegará um momento em que olhará para trás e verá que tudo mudou. Não porque o mundo se transformou, mas porque você decidiu contá-lo de outra forma. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Está claro o seu compromisso com a mudança, com o crescimento, com tornar-se uma versão mais consciente e poderosa de si mesmo. Agora quero que reforce essa decisão com uma ação simples, mas poderosa. Comente abaixo esta frase: a partir de hoje falo apenas para avançar. Sou estoico. Faça isso para que fique gravado em sua mente. Faça isso para que o seu subconsciente entenda que você está falando sério. Porque cada palavra conta. E você já não fala para preencher espaço. Fala para construir a sua vida. Continue avançando. Continue crescendo. Isso está apenas começando.